Galera, o Renato mandou a seguinte pergunta. Se eu não me engano, eu já respondi essa pergunta aqui as 2 vezes. Essa aqui, se eu não me engano, é a terceira vez. Mas vamos lá, vou responder novamente, certo? O Renato mandou a seguinte pergunta aqui. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito e quem foi o escritor ou o autor? Vamos lá, vou repetir novamente. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito e quem foi o autor ou o escritor? Bem, vamos lá. Gente, todo mundo conhece, né? Aquela pessoa que é evangélica, que é cristão profundamente, sabe que a Bíblia contém 66 livros, de Gênesis e Apocalipse, que foi escrito por mais de 40 autores, certo? Alguns autores conhecidos, outros autores desconhecidos. Bem, vamos lá. Gente, ele manda essa pergunta aí. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito e quem foi o autor ou o escritor? Bem, vamos lá. Gente, galera, todo mundo sabe que o primeiro livro da Bíblia, que está adicionado na Bíblia, é o livro de Gênesis, certo? Que foi escrito pelo profeta Moisés, do Antigo Egito. Agora vamos lá. Gente, no meu pensar de vista, alguns teólogos, alguns pastores que estudam formado em teologia, alguns dizem, até arqueólogos também, dizem que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, não a ser adicionado na Bíblia, certo? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, certo? Foi o livro de Jó. Agora, o autor, alguns dizem que o autor, o escritor do livro de Jó, foi o profeta Moisés, do Antigo Egito. Mas não é, vamos dizer assim, claramente certeza, 100% de certeza, certo? Mas o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, um exemplo, eu pego um caderno, uma caneta e escrevo, certo? Isso aí é um exemplo, que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Todo mundo sabe que o primeiro livro da Bíblia a ser adicionado na Bíblia, que foi adicionado na Bíblia, é o livro de Gênesis, certo? Mas no meu pensar de vista, na minha opinião, o que eu penso, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, não o livro de Gênesis, certo? Um exemplo, logo no início, eu achei que o livro de Esther, que está na Bíblia também, o livro de Esther, tinha sido vamos dizer assim, uma profeta de Deus, uma mulher. O nome Esther é, vamos dizer assim, um nome feminino, certo? Eu pensei que tinha sido uma mulher chamada Esther que tinha, vamos dizer assim, escrevido o livro de Esther, mas não. O livro de Esther também é um autor desconhecido. Ninguém sabe realmente quem foi o escritor do livro de Esther, assim como o livro de Moisés. Ou o livro de Moisés não, assim como o livro de Jó. Uns dizem que o livro de Jó foi escrito por Moisés, mas não é claramente de certeza. Como eu falei no início do vídeo, a Bíblia teve mais de 40 escritores, 40 autores, certo? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de